Esse é o canal ABS Construção Civil e Dental. E eu sou o Dr. Antônio Schultz e comigo aqui você aprende. Assim, no contexto da biomineralização, se ressalta a participação de vários processos metabólicos bacterianos, dentre os quais a hidrólise da ureia, o processo de denitrificação, a fotossíntese, a oxidação do metano, a amonização de aminoácidos, dentre outros. Mas talvez o mais importante deles todos seja ilustrado em tela, qual seja o metabolismo da ureia, que é efetuado pela atividade enzimática de duas enzimas, a urease e a anidrase carbônica, que utilizam para essa atividade enzimática a presença, a metabolização do ATP. De maneira que, no contexto do metabolismo bacteriano, ocorre o efluxo de prótons, de íons hidrogênios, para o exterior, do interior para o exterior da célula bacteriana, ao mesmo tempo em que ocorre o influxo, ou seja, a entrada de cálcio para esse meio interior da bactéria. De maneira que, em presença de ATP e de substrato como a ureia, essa enzima, a urease, ela transforma a ureia em amônia e dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, posteriormente, originará o ácido carbônico, que servirá de substrato para a enzima anidrase carbônica, que transformará esse ácido carbônico em carbonato, enquanto que essa amônia que é produzida que é liberada extracelularmente em decorrência dessa atividade da enzima urease, ela penetra para o interior da célula, de maneira que a transformação do ácido carbônico em carbonato pela enzima anidrase carbônica e o posterior efluxo desse carbonato que foi produzido por essa atividade enzimática, ressalto novamente, da anidrase carbônica, originando também a oxidrila, esse carbonato se acumula no meio extrabacteriano, de maneira que esse carbonato, que apresenta carga negativa, duas cargas negativas, ele reage com o cálcio que saiu do interior da célula bacteriana para o exterior, para compensar justamente esse efluxo de prótons, de íons hidrogênios que saíram do meio intracelular para o meio extracelular. Então, é compensada essa saída de hidrogênios pela saída de cálcio que anteriormente haviam entrado na célula bacteriana. De maneira que, no ambiente extrabacteriano, se acumula tanto cargas negativas, como os carbonatos, quanto cargas positivas, o cálcio. De maneira que a reação, a precipitação, a união desses dois componentes, desses dois compostos, determina a formação desse composto organomineral, que é o carbonato de cálcio, que é o principal organomineral desse processo de biomineralização. Isto posto, nós passamos agora a estudar
um outro mecanismo que determina a atividade dessas enzimas anidrase carbônica e urease, dentre outras que participam do metabolismo bacteriano, que é ilustrado em tela, que é o mecanismo genético. Determinados genes determinam essa atividade, a atividade dessas enzimas, a geração dessas enzimas. E, basicamente, o esqueleto desse controle genético na célula bacteriana, esses genes apresentam basicamente a mesma estrutura básica em que, em algumas espécies de bacteriana, se adicionam outros genes que, associado à presença de compostos como o nitrogênio ou então de aminoácidos que contêm também nitrogênio, e também em decorrência de um controle, de uma elevação desse pH. Até é importante ressaltar que, em decorrência da geração de íons oxidrila, esse pH ele se eleva no exterior da célula bacteriana, de modo a proporcionar uma atividade. Por exemplo, a atividade máxima da enzima urease é algo em torno de 8 a 9 num pH alcalino. Não tão alcalino como o do concreto, mas em um pH alcalino. Então, essa geração de ânions oxidrila contribui para a elevação desse pH. E esse pH, ele também exerce um controle relativamente à atividade desses genes na produção dessas enzimas, anidrase carbônica, urease, que guardam relação com esse processo de biomineralização. Então, esse controle genético é basicamente isso, com relação à atividade dessas enzimas anidrase carbônica e urease.